Boa noite, galera. Tudo bem? Vou esperar a galera entrar aí. Só... Vamos ver se a Larissa entra. Gente, vou tentar fazer essa live pela minha live, tá? Porque a gente não conseguiu fazer pelo do Bola. Então eu vou tentar fazer pelo meu aqui, pra que possa rolar essa live, tá bom? Duque de Caxias. Vê se consegue mandar pra mim, ó, Larissa, pelo convite aí do Bola. Calma aí, galera. Vou ver se eu consigo achar ela aqui. Olá, você consegue mandar pra mim aí o convite? Eu não manjo muito essa parada aqui, não. Achei já. Foi? Agora foi. E aí? Ao contrário, só a câmera aí, ó. Agora foi. Glória a Deus. Grazi, é um prazer enorme, né? A gente estar aqui com você. Você tá me ouvindo bem? Tô conseguindo ver. Galera, tá conseguindo ver bem aí? Tá conseguindo É um ouvir? prazer. Tô, tô. Primeiro, te agradecer, né? Porque é um prazer enorme, de verdade. É um presente para nossa igreja, né? Por Deus, né? A sua vida me ministrou muito naquele dia, te falei. Uhum. E o seu testemunho edificou algumas coisas que eu já estava me ministrando, né? E te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu já me sinto assim, sua amiga, tá? Porque eu assisto seus vídeos, então eu já me sinto sua amiga já. E quando você vir aqui para o Rio, por favor, me fala, porque eu quero muito te trazer aqui na nossa igreja, te honrar sua vida, honrar a sua história. E a gente tomar um café, sair, porque eu já te considero assim, minha amiga, tá? Então, assim, eu quero muito que a gente tenha essa aliança, continuar essa aliança, tá bom? E te agradecer, né, mais uma vez. Então, Grazi, vamos orar? Vamos orar Vamos. primeiro, né? Pra gente, pro Papai do Céu nos abençoar. Pai, muito obrigada, Jesus, pela essa live, pela vida da Grazi, Pai, porque a gente está aqui, Pai, não por nossa vontade, mas pela tua vontade, que é boa e perfeita e agradável. Continua nos usando, nos ministrando, Pai. Que essa live, Pai, que essa conversa seja transformadora, não somente na nossa vida, Pai, mas para aqueles que estão ouvindo, Pai. Toca cada filho teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, Grazi, a tua história, né, me identificou muito, porque o tema dessa live, né, é raízes profundas. Assim, eu estava orando a Deus e Deus me ministrou muito sobre raiz, né? E eu passei um pouco, né, a minha história, assim, acaba batendo um pouco com a sua, alguns períodos. É, Meus pais não me criaram, né? Minha avó me criou. E foi muito difícil, né? A primeira infância, né, ela é muito importante na vida de uma criança, né? Porque a identidade dela está sendo firmada. E a minha identidade não foi firmada. Eu não recebi amor, mas eu fui para a igreja. Me falaram que era um lugar que recebia a alma de Deus, então fui desesperada. Mas eu encontrei Deus como uma religião na época, né? E eu acabei me desviando com 17 anos. E com 17 anos eu sofri uma tentativa de abuso sexual por três rapazes. Foi assim, um período assim muito difícil. Eu estava afastada, eu não tinha minha identidade firmada. Eu via Deus como um acusador, né? Eu via Deus como um acusador porque meu pai me abandonou. E eu passei por essa tentativa assim de abuso, assim, foi muito difícil superar. E eu lembro que eu passei por vários processos de cura, né? Do meu abusador, dos abusadores, né? Que foram três, e pela minha família, né? Eu tive que perdoar muitas pessoas, tive que me perdoar também, porque eu me culpava muito, né? A gente acaba se culpando muito, né? Esse lugar. Foi um processo muito longo, né? E tanto que o processo foi tão longo que Deus chegou até quando eu era bebê, né? Deus me Não. ministrou.
Foi assim, Deus foi tirando, né? Eu falo que Deus vai lá no profundo e arranca pra gente olhar aquela ferida e não sentir mais dor, né? Pra gente, as nossas feridas vão curar outras pessoas, porque a gente não sente mais dor. E eu queria, né, que você contasse, assim, um pouco como foi essa história, como foi esse processo, né, de cura, né, pela vida, na sua vida, né, como você chegou até ser curada totalmente, né, porque isso é um processo, né, mas como que você chegou, assim, para você, agora eu vou começar a contar meu testemunho e edificar na vida das outras pessoas, e também, né, você contasse um pouquinho de quem você é, né? Porque tem algumas pessoas que não te conhecem na nossa igreja. Mas eu já mandei para todo mundo seus vídeos, assim, tá todo mundo sabendo essa história. Mas eu queria que você contasse um pouquinho quem você é, da sua história, seu testemunho, e um pouquinho desse processo, né, de desconstrução da sua vida. Amém. Então, primeiro eu quero agradecer, né, pelo seu convite. E eu fiquei muito feliz, cara, saber que, apesar que foi muito rápido, né, quando foi pro Rio aí no Congresso de Mulheres, Uhum. falei Sim. bem pouco no Congresso, né, nossa, fiquei muito nervosa naquele dia, nossa, e foi incrível, para mim foi algo Sim. muito particular, assim, porque era um sonho, né, que eu tinha de falar em Congresso de Mulheres, né, porque, Que até legal. porque eu não me via como mulher, então, não me via, então, como eu não me via com uma mentalidade de mulher, ou me via como mulher, quando eu falei assim, Uhum. nossa Deus, como que vai ser quando eu for pela primeira vez no congresso de mulher, ministrar para mulheres, né? Que Você legal. assistir uma coisa, agora você ministrar Sim, é outra, como fala, outra experiência, exatamente. né? E Exatamente. eu E eu comecei imaginando, sabe, como seria esse dia, né? Porque eu nunca não esperava que viria tão rápido esse convite, né? Eu achava daqui uns 5 anos, 6 anos que eu receberia um convite para o Congresso de Mulheres, né? Nossos planos Sim, não se comparam com o plano de Deus, né? Depois de um momento que você vai sendo curada, tratada das suas emoções, né? Você vai sim, sendo transparente com Deus, né? Você sim, entende o seu chamado, você não tem vergonha, você não tudo que sim, está fazendo ali para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Você sabe que você está sim, ali para ajudar outras vidas que passaram por isso, ou coisa semelhante, né? Então, sim, eu lembro que quando eu recebi o convite para ir no Rio, eu falei, nossa Deus, eu comecei a sentir uma dor muito forte de mulheres sim, presas, né, no abuso sexual, na sim, rejeição. E eu, sim, eu senti muito forte nisso, e a ponto que deu que ver para me chegar até aí. Porque eu até contei lá, né, veio uma tempestade, meu, foi um momento sobrenatural que eu vivi nesse dia. E estou dando um resumido para você entender como o inimigo é. Quando você vai testemunhar algo para curar alguém, ministrar alguém, o inimigo sempre vai sim, tentar mandar uma tempestade para sim, paralisar aquele seu processo, né? De ajudar outras vidas. Então eu lembro quando eu cheguei aí, eu falei, Senhor, que não seja mais a minha vontade, mas que seja a sua. E quando eu comecei a dar um testemunho, fiquei muito feliz, porque eu tive bastante retorno de mulheres que estavam machucadas, né? Principalmente na área da paternidade. O que eu mais sim, percebo é, assim, que o alvo do diabo é a paternidade. Porque se ele conseguir exatamente. destruir a paternidade, que é em Deus, né? Porque muitas pessoas, ela conhece a religião, ela conhece uma igreja, mas ela não conhece que ela é filha de Deus, né? O filho de Deus. Então, ela não consegue ter essa intimidade com Deus, ela não consegue ser transparente com Deus. Toda vez que Deus tenta tocar na área ferida, ou, algo, ou até para confrontar ela com um pecado, alguma coisa do caráter É, dela, ela se fecha, né? Até ela ter claramente depravada, que não deixa Deus tratar. sim, isso Então, aconteceu comigo. sim, o Isso aconteceu diabo, comigo. ele sabe exatamente onde tocar, né? Ele sabe exatamente onde mexer, ele sabe exatamente saber onde que você é fraca, né? Então ele vai focar naquilo. E comigo, a área que ele mais me atingiu foi a área da paternidade, né? Onde que, Uhum. resumindo meu testemunho, passei por um abuso sexual, né? Eu sofri um abuso Sim, sexual. Minha irmã mais sim, velha, na verdade, bastante pessoas da minha família sofreu abuso sexual, né? A minha irmã mais velha sofreu abuso sexual. Um dos abusos que ela sofreu, acabou tendo uma criança, né?
E nesse abuso nasceu minha sobrinha. E o meu lar Sim, foi muito agressivo, né? Agressivo tanto imoral, física. Então, como eu convivi num lar de abuso sexual, de agressão, a minha sim, identidade ela foi totalmente distorcida, né? Então, eu comecei a ter sim, um bloqueio de homens e um sim, bloqueio de ter uma intimidade com Deus, porque, como você falou, né? Cadê Deus nessas horas, né? Porque o sim. diabo, ele consegue mentir para as pessoas que Deus é culpado, o diabo ele é tão mentiroso, porque para você para pensar, eu tava pensando, até eu compartilhei hoje meu devocional que eu compartilhei no meu Instagram, como aquilo é real, né? O diabo ele consegue entrar na mente das pessoas, atingir a fraqueza dela, ainda mais quando ela não conhece a Deus como um protetor, como um Como Deus pai, único, como como um pai. pai, Salvador. Sim. Quando ela não consegue ver isso, então ele consegue invadir a mentalidade das pessoas, né? É o exemplo, né? Se o diabo conseguiu manipular os anjos que levava adoração para Deus, que não via Deus face a face, mas levava adoração para Deus porque tinha esse contato com Deus. Imagine nós que nascemos no mundo pecado, Exatamente. não conhecemos a Deus, só conhecemos depois com Sim. a nossa entrega, né? A aceitar Jesus como único Senhor Salvador. E quando a gente não entrega nossa vida para o Senhor, a gente não conhece Deus, a gente conhece uma religião, a gente conhece um Deus distante, Sim. né? Então o Sim, diabo eu conheci Deus assim. Eu fui para ele Deus e conheci Deus assim, exatamente. então Exatamente. quando existe uma ferida, então a pessoa ela não consegue ver Deus cuidando, né? E se para pensar, se Deus não tivesse com a gente, coisas piores poderiam ter acontecido com nós, né? Nós nascemos no Sim, mundo pecado, a gente nascemos no mundo mal. Então, sim, quando a palavra diz lá em Levítico 18, Deus deixa bem claro os pecados que não cometer, né? Filho não tem relação com o pai não tem relação com os filhos, relação sim. entre parentes, e tudo isso que não era para acontecer contra dentro de casa. Então, tudo isso Sim. vem uma maldição hereditária, que a gente fala, né? A gente recebe essa Uhum. injustiça. Então, tudo que é Sim, injusto é pecado. Então, eu te recebo essa herança dentro de casa. Então, eu acabei tendo minha crise com homens, eu não queria me ver, né, casando com homem, não me via sendo mulher, dona de casa, porque a referência que eu tinha de homens não era bom, porque tanto o meu pai que abusava, ou estava ausente, ou estava alcoólatra, batendo na minha mãe, e para os meus irmãos, né, uhum. pelos fatos Uhum. dos irmãos apanhava muito, né, meus irmãos ver muitos abusos dentro de casa, um acabou indo para as drogas, né, acabou sendo Sim, usuário de droga, começaram a baforar tiner, foram usuário de uma pedra. Então, eu nasci num lar totalmente, uma família totalmente destruída. Então, se você nasce nesse lar, não que justifica, mas sim, é um peso espiritual, né? Que você sim, carrega. Você exatamente. carrega, você tenta procurar o que é certo, mas ali tem um DNA que não foi Sim. curado, que não foi tratado, né? Então, quando você não libera o É uma perdão para a prática, pessoa, né? você não leva o Sim, perdão para a pessoa, você não libera você não deixa Deus tratar, então você permite que o inimigo ele usa aquela brecha, ele usa aquela situação, ele usa sim, a sua fraqueza para destruir. Então, onde que eu acabei totalmente tendo uma mente destruída, né? Aquele ditado, né? A gente não quer lembrar, então a gente tenta construir uma vida, né? A gente tenta tampar nossas feridas como o sol tampa a peneira. Você tenta hum, escolher vários lugares, tenta fazer nova família para tampar a dor. Mas a dor pode fugir dela, mas ela tá ali, né? Onde você vai, seus pensamentos vai. Você pode tentar se esconder atrás de uma religião, atrás de uma rede sociais, atrás de um casamento. Você pode tentar se esconder como você quiser. Você pode tentar fazer os seus melhores teatro, mas ele tá ali. sim. Ele está É, escondido. E quando ele se manifesta, o diabo, ele é assim, ele tenta fingir que você não é ferido, ele fingir que a sua vida é passageira, é uma fase, tudo vai ficar bem, mas na verdade não vai é. ficar. E Porque você não cura a raiz, né? eu Exatamente, tenho, você eu não tenho cura a raiz.
Eu tenho uma frase que eu peguei que fala assim, Uhum. o conflito, que quando você não enfrenta os conflitos, você vai morrer com o conflito. Então, se você não enfrentar os Sei. medos, se você não enfrentar os medos, se não liberar o perdão para a pessoa, você vai dormir com Uhum. aquela pessoa, né? Porque a Bíblia fala que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, são os principados e potestades. Então, a minha luta não era contra meu pai, não era contra os homens. A minha luta era contra o É, espírito maligno que estava por sim, trás dele, a permissão que eles davam para que sim, atingir. Então o diabo ele precisa de uma legalidade, ele precisa de um filho da desobediência para que ele possa entrar naquela vida e destruir. Então sim. eu passei desde os meus 6 anos de idade, 7 anos de idade, vendo esses abusos, vendo essas brigas dentro de casa, minha mãe ali apanhando, minha mãe sofrendo. E a minha mãe também, ela já sofreu abuso sexual aos 12 anos de idade pelo filho do patrão dela. Então, o abuso sexual, ele veio por dois lados, né? Tanto na área da parte da minha Uhum. mãe, que ela sofreu esse abuso, e ela se calou. Por que que ela se calou? Uhum. Quando ela sofreu abuso, ela foi contar para o meu avô, e meu avô não acreditou. Meu avô bateu nela e expulsou ela de casa. Então, aquela autoridade sobre ela, ela perdeu. Então, se ela perdeu uma autoridade, ela não consegue ver Deus, que é uma autoridade na nossa vida, como o nosso Salvador, Uhum. como nosso protetor. Sim, Ela não consegue ver Jesus como isso. Então, vem um espírito de mordaz, que a gente fala, né? Pelo espírito demônio, que sim, não deixa a pessoa confessar os pecados e nem as dores. Então, a pessoa se cala e ela sofre com aquilo. Então, e quando ela não permitir que ela confesse aquele pecado, aquela dor, ele vai estar ali, ele vai estar dominando ela. Então, a minha mãe sim, passou muitos anos com esse sentimento de culpa, porque o abuso, ele traz isso, né? Ele traz uma culpa, ele traz uma muito. acusação, ele traz revolta, ele traz Sim, passividade, então você fica passivo, né? Consegue se é, defender. Então, sim, até porque quando a pessoa ela é abusada, ela é oprimida, né? Então ela é é, pressionada a contar. Então ela não sim, consegue sair daquilo. Se ela não pedir sim, ajuda para Deus, denunciar para a autoridade, então ela continua debaixo daquela prisão, tanto física como espiritual, né? Então, sim, minha mãe, ela passou muito tempo nessa prisão, até acabou se convertendo, ela acabou indo para a igreja, mas ela não contou uhum, ainda. Então, por isso que eu falo sim, para você, até porque ela tinha medo, eu acho, de contar para Deus, como se Deus não soubesse, então ela tinha medo de contar para Jesus e ser julgada, porque uhum, minha mãe, quando você perde a sua autoridade biológica, né? Então, até você ser tratada nisso, então demora um processo. Então, sim, quando ela entendeu o valor dela, o valor que ela é amada, ela é preciosa, que Deus poderia restaurar, sim, essa sim, dor, essa prisão, aí começou sim, o processo dentro de casa. Né? Eu falo sim, que aquele que não confessa o pecado, ele continua dando brecha, autoridade para que o inimigo fizer o que quiser. Então, a pessoa está sim, embaixo de uma pressão que ela não vê fisicamente, mas espiritualmente ela está presa. Então, por isso que a maioria das pessoas ela tem a crise com a paternidade. Então, eu acredito que a crise de paternidade veio também sobre isso, né? Uns sintomas que você percebe. Então, eu sim, tive muito isso. Então, não conseguia conversar com Deus, não conseguia aproximar tipo assim, do meu patrão, de conversar, tudo que era autoridade na minha vida também, eu não conseguiria desabafar, não conseguia receber conselho, porque é isso que quando a pessoa tem uma crise na paternidade, ela sofre com isso. sim, Então, ela nem percebe que está sofrendo num casamento, ou talvez dentro da sim, igreja, com autoridade, porque ela não sabe que isso é um sintoma da crise da paternidade. Então, quando eu passei por esse tempo de abuso dentro de casa, eu comecei a construir uma mente masculina dentro de mim. Eu falo uhum, que eu construí uma nova identidade, né? As pessoas falam, as pessoas nascem assim. E, cara, eu falo pela minha experiência. Então, cada um tem uma história, cada um sim, fala que acho que da forma que ela construiu dentro da mente dela. Então eu falo por mim, sim, eu construí uma defesa pelos abusos que eu sofri, que não acreditar em homem, que homem não presta, até porque minha mãe ela sempre falava, não, fica solteira,
nunca casa, homem não é bom. Uhum. Eu Criança, escutava muito isso também. Eu escutei muito isso. essa palavra, né? Então, quando uma Sim. autoridade, né, seu pai, sua mãe libera essa maldição, né, sem maldade, né? Minha mãe não Sim. falou porque ela, tudo que ela sofreu, né? Tudo que ela não queria que os Uhum. filhos dela sofressem, ela não queria que os filhos dela passassem pela mesma situação. Então, às vezes, né, pela ignorância, ela não sabia as palavras que têm poder, acabou trazendo uma maldição dentro de mim. E pensei, não, eu não Sim. quero casar, eu não quero me envolver com ninguém. Sim. Os meus relacionamentos, só para você ter uma ideia, durava 6 meses. Então, quando eu via que alguém está gostando de mim, eu saía fora. Então, eu machuquei Uhum. muita gente. Eu tenho 32 anos, então nesse 32 anos eu fui fiel a uma pessoa. O resto, todas Uhum. traí, todas eu menti, todas eu enganei. Então, Uhum. porque eu não queria gostar de ninguém e não queria que ninguém gostasse de mim. Então, Sim. isso é uma ferida, né? Então, a ferida, ela como se fosse um muro, né? De proteção. Ninguém me toca Uhum. mais no meu sentimento. Sim. E Sim. eu pensava assim, que a pessoa chora do que eu. Mas a gente não faz assim, assim, pensando. Você tem a Sim. atitude que você não sabe de onde que está vindo. Depois que você vai conhecendo, né? Você vai passando por estado de É. cura, você vai vendo os seus comportamentos, você vai Exa- entendendo a palavra, Deus vai te confrontando, Deus vai tirando essas prisões. Então, foi um processo para mim. Então, voltando ao meu testemunho, é muita coisa para falar, né? Não, pode ir. Então, quando eu passei por essa crise de paternidade e tal, eu acabei entrando na homossexualidade, né? Aos meus 16 para 17. E ali eu fiquei por Uhum. 10 anos. Ali eu fiquei e... Só que ao mesmo tempo que... Aí chegou um tempo que eu queria entender o que que eu estava tendo essas crises, né? Dentro de mim. Uhum. A pessoa fala, mas você não foi feliz? Eu falo que é uma felicidade... Não é uma felicidade para sempre. É uma Sim. felicidade que é um vazio que eu estava procurando, Gal, estava procurando uma resposta, eu estava procurando me preencher, só que cada vez Sim. mais o tempo não curava, o tempo não restaurava e o tempo não me dava resposta. Então, eu saía de um relacionamento, entrava no outro relacionamento, tentando procurar uma resposta, tentando me encontrar, tentando achar um casamento perfeito, achar um namoro perfeito, e na verdade eu estava entrando no outro tipo de prisão, no outro É. tipo de situação, né? Quando a Sim. palavra de quando você tem sexual, você uma sua carne com a pessoa, então todos os defeitos daquela pessoa vêm para mim, meus defeitos vai para ela e vira aquela confusão que então e eu cada vez mais que ele vazio dentro de mim e Sim. até eu chegar aos meus 25 anos, quando eu falei, Deus, eu não aguento mais, porque eu já tentei todas as formas, procurar uma felicidade, tentar procurar um casamento, procurar um relacionamento, por mais que eu estava conquistando coisas, tipo, um corpo Uhum. perfeito, patrocínio, um emprego bom, família que já estava sendo restaurada, minha família já estava sendo curada, sendo tratada, mas eu estava infeliz, né? Eu já tentei Sim. tirar esse vazio através de drogas, através de ficar horas e horas dentro da academia para tentar tirar aquele vazio. Então eu ficava 4 horas dentro da Uhum. academia, malhando, para não pensar na dor, não pensar naquela vida que eu estava vivendo. E não adianta você fugir da situação. Fugir não é uma solução. É você enfrentar ele, né? E como você enfrenta? Sim. Através de Jesus, né? Então, através de Jesus Sim. que eu encontrei a resposta. Não foi através de religião, não foi através de fulano de tal. Foi através de Jesus que eu comecei a perguntar para ele por que tudo que eu estava vivendo, por que minha família passou por aquilo, por que eu precisei passar por aquilo. Então, um dia a resposta veio. Não é que um dia eu abri o meu coração, um dia eu deixei que Deus entrasse, porque o tempo todo ele estava tentando me curar as minhas emoções, as minhas feridas, mas quando ele tentava me mostrar, eu saía, porque eu tinha medo de voltar na dor, né? Porque quando Deus ele te dá uma visão, não é para te ferir, porque Deus ele toma do diabo, o diabo ele traz acusação e um ferimento. Deus não, ele mostra uma visão para que você seja curado, né? Então você vê isso na Bíblia, cara,
várias vezes. Você vê a história de Jacó, quando Jacó tentou fugir do irmão dele o tempo todo, contra Deus deu visão. Agora você vai ter que voltar para trás, vai ter que liberar o perdão para o seu irmão, para que você tenha uma vida restaurada. Então, Deus, ele dá uma visão, não é para trazer acusação, mas é para mostrar na onde que você está preso, e por que sua vida está parada, por que você está paralisado, por que você está infeliz. É nesse lugar que Deus quer te curar. Então, é nisso que você começa a abrir o seu coração para Deus. Então, eu fiz, Deus, eu quero conhecer a verdade, eu quero entender. E, tipo, Deus, eu falo para as pessoas, né? Deus vai mostrar a verdade para todo mundo, seja aqui na terra, ou seja no último dia, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Deus vai mostrar para todo mundo quem ele é, quem a pessoa é. Você vai ver o arrependimento, a pessoa vai conhecer mais rápido a verdade, quem ela é, e se ela não se arrepender, é só Deus. Pode trazer essa resposta. Mas, e graças a Deus, em vida, Deus deu essa oportunidade de conhecer ele, deu oportunidade de conhecer a verdadeira Grazi, a verdadeira Gal, a verdadeira identidade minha, que foi destruída por muito tempo. E então, eu estava meu pai, ele tinha acabado de falecer, então onde começou a piorar a minha mente começou a piorar, porque por mais que eu, igual as lives estava falando, por mais que o meu pai, ele foi um pai ruim, nesse sentido de ter abusado, né, da minha irmã na minha frente, eu aprendi, cara, que 100% de ruim, de 100% da pessoa, tira 1% dela o que você poderia resgatar, né? Então, eu consegui resgatar as coisas boas dele. Então, para minha cura, da cura da paternidade, eu comecei a pedir para Deus essa esperança. Quero encontrar coisas boas no meu pai, quero encontrar coisas maravilhosas que, apesar das coisas ruins, quando você libera o perdão, você se vê como Jesus. Então, você não se vê mais como acusadora. Você não se vê mais, ele não merece perdão. Eu também não merecia. Eu não merecia, porque eu fiz coisa também que nem... Se eu contar aqui, você não vai acreditar tantas coisas terríveis que eu fiz aos olhos de Deus. Deus olhou para mim com uma filha. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus veio para as pessoas para ser restaurado, para ser curado e para ter uma nova vida em Cristo. Então, quando eu comecei a ter a visão de Jesus, eu falei, Jesus, eu sei que eu de mim mesmo eu não consigo perdoar. Porque tem mágoa, tem ferida. Então ele falou, não, deixa eu te curar então. Então deixa eu mostrar o quanto que eu amo você, o quanto que você é preciosa para mim, o quanto que você tem valor. Então, quando eu comecei a ver Jesus mostrando, né, a minha vida, como ela estava sendo, né, eu vivia numa mentira. Que tipo de mentira que eu vivia? Eu queria, para ter alguém perto de mim, eu tinha que manipular alguém, né, para ter alguém perto de mim. E Deus nunca vai manipular você. Porque Deus é o próprio amor, ele vai atrair o amor dele. Ele nunca vai querer algo em troca. A única troca que ele quer é que você seja salvo, curado, ter uma mente saudável, uma mente restaurada. E o mundo nunca vai entregar isso. Sexo nenhum vai entregar isso. Droga nenhuma vai entregar isso. Mulher nenhuma que eu tive relação sexual nunca entregou o amor de Jesus. Nunca entregou e nunca vai entregar. Porque mesmo se um dia, se Deus colocar um homem na minha vida para me casar, não vai se comparar ao amor de Jesus. Não se compara. Não tem como você se comparar um amor de ser humano, que é imperfeito, e o amor de Jesus que é perfeito. Então, quando você começa a ver Deus me mostrando, olha filha, você lembra quando às vezes eu tirei você desse lugar? Porque Deus deu cada livramento, e Deus começou a ativar na minha mente, Deus começou a ativar as coisas maravilhas que eu passei com ele, onde que ninguém estava, né? Desde a minha infância, quantas vezes sozinho, chorando no quarto, ele trouxe o consolo para mim, ele trouxe a paz para mim, e o diabo, ele tentou, desde o início, desde o meu nascimento, ele tentou que eu tivesse uma vida destruída, né? A minha mãe me conta que quando eu nasci, não falei nessa live, mas que eu vi agora na minha mente. Quando eu nasci com um problema no coração. Quase que eu morri. Então, minha mãe falou assim que muitas vezes nem para estar viva aqui hoje. Então, desde o início, o diabo já tentou destruir a minha vida. Então, ele não tentou fisicamente, então ele entrou no meu então eu falo para as pessoas,
procura religião, porque religião não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, quando você ora, Senhor, eu quero procurar a mudança, cara. Eu quero procurar uma igreja que é de verdade, que é família, é uma igreja que vai me ajudar, uma igreja que vai me cobrir espiritualmente, porque não fala uma coisa para você, as pessoas, elas querem uma cura por redes sociais. Não existe isso. Não é que não existe. Deus ele pode curar sim, através da televisão, através disso. Mas com Deus é relacionamento, é intimidade, é confronto. Né? A salvação ela é de graça, que vem pela fé. Mas o discipulado custa caro. Então você tem que desvaziar de você, morrer para você, para que Deus viva em você, que Jesus viva em você. Então, esse meu processo de desconstrução demorei acho que 2, quase 3 anos para mim sair dessa mente masculina, sair dessa prisão, me ver como a princesa, a menina dos olhos de Deus, que me escolheu para ser mulher, né? Então, hoje eu falo para as pessoas, o que você quer? É a sua boca que vai trazer para você o bem e sua maldição. Então, às vezes as pessoas falam assim, me ajuda nisso, me ora por isso. Como eu fazer? Falei assim, eu posso dar vários manual, posso dar várias estratégias, mas se você não se você não declarar no seu coração, você vai ficar vendo os lives, você vai ficar vendo YouTube, você vai ficar vendo procurando, e você não vai encontrar como você não encontrar em Deus, né? Eu comecei a me encontrar em Deus, eu comecei a entrar no meu quarto, ler a palavra de Deus, deixar a palavra me ministrar, deixar aquela verdade entrar e sair a mentira. Então, qual que é a ideia do diabo? Que hoje eu entendo. É deixar a pessoa ignorante. Não leia a Bíblia. A Bíblia é coisa antiga. Para que orar em língua? Você nem entende? Você vai orar uma coisa que você não entende. E nem é para gente entender. Se fosse para entender, Deus não dava esse dom. Esse dom vem no Espírito, né? Nosso Espírito, estamos de alma, corpo e Espírito. Então, quando nós oramos em língua, o nosso Espírito conecta com o Espírito Santo de Deus e traz essa revelação onde que o diabo não vai filtrar nos nossos pensamentos. Porque o diabo ele não consegue entrar nos nossos pensamentos. Ele não tem esse poder. O único poder que ele tem é o poder que a gente dá para ele, que é o medo, a vergonha, a incredulidade. Então, quando eu comecei a me encontrar em Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais sair de sua presença. Eu comecei a buscar mais rápido esse processo de liberar o perdão, sair dessa raiz de amargura, de trauma. Então, quando meu pai ele morreu, ele se separou da minha mãe, ele se envolveu com uma mulher de programa, né? E ele morreu, deu infarto nele. Então ele morreu sem conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Não sei se ele foi salvo, não posso, só vou ver isso quando só estiver na glória. Mas, só para você ter noção, quando eu comecei a liberar o perdão para ele, comecei a orar para meu pai, mesmo não estando mais vivo, de Deus. Eu começava profetizando para meu pai. Pai, como se estivesse aqui, seria diferente. Então eu comecei a construir uma nova identidade de cura. Então eu recebi a cura, eu recebi o perdão, então eu comecei a liberar o perdão mesmo que ele não estando vivo, né? Ele morreu, mas o meu amor por ele não. Porque, nossa, Gal, mas como que você pode amar? As pessoas não entendem. Como que você vai amar alguém que te feriu tanto? É Deus que faz isso, né? É Deus que faz isso. Então, não queira discutir com Deus, não queira discutir esse lance de como liberar o perdão. O perdão não é um sentimento que você tem que sentir. O perdão é uma obediência. Então, a palavra diz, Pai nosso que está no céu, perdoa nossos pecados, assim que nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Então, da mesma forma que Deus olhou pra gente, nós era inimigo de Deus. A gente não tinha direito a nada. E Deus olhou pra gente com misericórdia, com amor, com paixão. Então, isso que as pessoas têm que ver. E se ela não conseguir ver ela sendo uma filha, ela vai sempre ficar numa religião. Então, ela vai sempre ficar uma vida rasa com Deus, uma vida rasa, ela vai ficar só numa crença. E a crença, que ela sufoca a lei, ela sufoca a pessoa porque ela sempre vai querer tentar, como fala, conquistar algo. Você não precisa conquistar nada, você já é. Você não precisa conquistar a sua herança, você já é filha. Você não precisa conquistar algo
um exemplo, preciso conquistar o perdão, você já é perdoada. Então, isso que eu trago para mim. Então, eu trago isso na minha mente. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu começo a trazer as coisas de Deus, que eu falo, os atributos de Deus, quem é Deus. Então, se a pessoa não tiver uma vida de devocional, ela nunca vai entender Deus. Olha, para você ter uma ideia, até compartilhei isso, lá em Zacarias, fala que quando o sacerdote Josué, ele tinha um pecado, e o diabo foi acusar diante de Deus. Ele chegou e falou assim, ó, tá aqui o teu filho pecador, olha o que eu faço com ele. Ele não vale nada, ele é um imprestável, ele é um miserável. Isso que o diabo fala diante de Deus. Olha para você, eu faço o que eu quiser com a identidade dele, e eu ponho pecado nele. E isso aqui Deus olha pro diabo e fala assim, anjo, vai lá, troca a veste dele, porque ele é meu filho, ele é meu amado. Uau. Então, o diabo, ele fala assim, como assim? Estou trazendo acusação diante de você, e você fala Uau. que ele é amado? Isso que o diabo fica irritado, isso que ele quer matar a criação de Deus, porque ele não se conforma ao amor de Deus. E se as pessoas não entender isso, ela vai ficar sendo vítima. Ah, eu sou vítima. Ai, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai me abandonou, porque eu fui abusada, porque me abusaram de mim. Meu, a partir de um momento que você conhece Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo, eu vou para o alvo. Então, eu carrego dentro de mim o versículo de Filipenses 3,17. Tudo que eu construí dentro de mim, morreu para o meu passado. Eu fui para a cruz, estou na cruz e vou viver na cruz. Então, tudo aquilo morreu, Uau. agora eu construo uma vida nova. Se eu vou errar? Vou errar, porque eu tô no mundo pecaminoso. Mas o meu coração, a minha mente é de Cristo. Então, ele me leva ao arrependimento, ele me faz enxergar onde preciso consertar. Então, quando você tem esses pensamentos, o seu processo de cura, ele vem mais rápido. Ele vem de dentro para fora. As pessoas querem uma cura de fora para dentro. Não adianta você se vestir de crente e se por dentro você não se vê como um filho, você não vê como uma filha. Então, você vai ficar dormindo com um peso na sua consciência. Você vai ficar dormindo com remorso. Então, Deus não quer trazer remorso, Deus quer trazer o arrependimento. E é só o arrependimento que vai trazer a cura. É só o arrependimento que vai trazer a sua identidade. Então, é isso que eu procuro. Porque quando eu vejo que eu estou ferindo o coração de Deus, eu vou pedir perdão. Eu não quero machucar alguém que está me ajudando, alguém que está me levando para uma pessoa melhor. Então, está me mostrando o caminho reto. Sabe? Eu falo isso porque as pessoas ela tem que ver quem ela é. Ela precisa examinar o coração dela, examinar dentro dela. Então, como você vai examinar? Na palavra. Você vai ler na Bíblia. Ah, eu não entendo. Pede para o Espírito Santo. Você tem que conhecer o autor. Você não pode chegar a ler a Bíblia por... Não, eu vou ler para todo mundo que eu estou lendo. Não, você tem que ler porque você quer conhecer o autor, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Você quer conhecer, você vai morar a eternidade. Se você vai casar com um cara, que é Jesus Cristo, o seu noivo, como que você vai casar com alguém que não sabe quem ele é? E ele também não vai casar com alguém que ele não conhece, né? Não faz sentido, né? Então, quando eu comecei a ser curada na área da paternidade, comecei a ver Deus como pai, minha vida mudou. Minha vida só mudou assim, de água pro vinho mesmo, assim, sabe? Eu falo isso, tipo assim, de coração mesmo, porque eu falei, Deus, eu quero ver você como um pai. Eu não quero ver mais você como um Deus. Porque o mundo tá cheio de Deus. O mundo tá cheio de Deus aí. Ó, meu Deus pode tudo, meu Deus pode isso, meu Deus pode aquilo. O mundo tá cheio de Deus. Ela quer ser um Deus. Ela idolatra ela mesma. Ela idolatra o prazer dela. Qual que é a ideia do diabo? Você ser um Deus. E foi isso que ele fez com Adão e Eva. Quando ele falou assim, pode comer do fruto, certamente não morrerá. Você vai enxergar o que os olhos não vê. A ideia do diabo é sempre fazer as pessoas ser como um Deus. Como ele não conseguiu ser um Deus, então ele começa a criar as criaturas para se adorar e para se manipular e em todo sentido. Então as pessoas
O diabo, ele só quer repetir o que ele começou desde o início. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, quando eu liberei perdão pro meu pai, eu comecei a sair das prisões, eu comecei a sair dos lugares que estava me machucando. Então, você não pode ficar negociando com o pecado, você não pode ficar negociando com a sua dor. Então, as pessoas tentam negociar com Deus, não vai dar certo. Se você negociar, quem vai sofrer é você. E eu já tantas vezes tentei negociar com Deus. Ai, Deus, deixa eu continuar nesse pecado aí, mas eu tô fazendo nada demais. Eu tô, tipo, tô te adorando, tô indo pra igreja. O que tem eu ficar aqui? Não tô te servindo? Deus, ele não quer o seu corpo, ele quer o seu coração. Então as pessoas vão lá, vai pra igreja pelo corpo. O corpo vai ficar aqui em terra, né? Mas o nosso espírito não. A palavra diz lá em João 4 que Deus adora as pessoas em espírito e em verdade. Então Deus é um espírito. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento, né? E que eu procuro fazer. Então, o que eu fiz? Eu comecei, para me sair das prisões, Deus, como que ele tratou comigo? Ele não foi exatamente no pecado que eu estava cometendo. Ele foi na raiz. Então, Deus, ele vai na raiz. Porque se você vê um fruto ali, você vê, nossa, que fruto legal, ou que fruto podre, você vai querer ver a raiz. E a raiz você não consegue ver fisicamente. Você vai ter que mexer. É como Deus estivesse fazendo uma faxina dentro de você, e para fazer essa faxina vai ter que tirar os móveis do lugar, que é uma bagunça. Deus vira sua vida de ponta cabeça. No começo você não entende nada. Você não entende nada, você fala assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei como orar, eu não sei como pedir, não sei como obedecer. Mas quando você permanece, Deus, ele vai dando estratégia. Deus vai dando estratégia, Deus vai mostrando. Então, isso que Deus quer o retorno. Como o retorno? Obediência, né? Deus quer, ele quer que você obedece. Deus quer que você guarde seu coração. Deus quer que você guarde seus pensamentos. Então, se eu não guardar os meus pensamentos, para que o coração vai muito rápido. Então, as pessoas, elas têm que... às vezes ela sabe, já decorou o versículo Efésios 6:10, a armadura de Deus, mas ela não sabe o que significa aquela armadura. Então, as pessoas, nossa, vou vestir armadura, mas ela não declara aquilo. Capaz de salvação, protege a sua mente, protege a sua boca, o que você vai falar, protege o que você vai ouvir, protege o que você está vendo. Meu, eu excluí um monte de gente nas redes sociais que, para mim, meu, eu falei, cara, eu não vou ficar pecando, eu não vou ficar, sabe? Se tá fazendo eu pecar, eu prefiro perder a amizade, prefiro perder. Meu, eu não preciso de ser, ficar me machucando. Então eu comecei a excluir até. Hoje não, hoje eu consigo ter o equilíbrio, mas no começo você não tem o equilíbrio, você tá começando a gatinhar, tá começando a entender. Eu fiquei 1 ano sem redes sociais, 1 ano sem ver ninguém. Então, o processo que me veio assim, nossa, linda sua história, mas ninguém me viu, né? O meu processo de dor, o processo de entregar os meus ídolos que estavam no meu coração. Então, é um processo. Então, quando você pede para Deus, eu quero ser curada, eu quero ser restaurada. Então, quanto mais você vai estudando a palavra, você vai entendendo que... Vou dar um exemplo. Eu estava estudando sobre o Absalão, o filho de Davi. Qual que é a ferida do Absalão? Não é porque o pai dele não tomou atitude, que o irmão dele abusou da irmã dele, a Tamar. A maior ferida do Absalão, que ele queria que o pai dele fosse pai, fosse um cuidadoso, que tipo, fala assim, pai, eu quero que você cuide da nossa família, eu quero que você restaure a nossa família, você não pode deixar isso acontecer. E Davi não fez isso. Davi, ele deixou passar em branco, mas para uma pessoa que tomou aquela dor, não ficou em branco. Então, ele começou a perseguir o pai dele, para matar o pai dele, mas na verdade ele estava atrás do pai dele para um tipo, pai, com certa família, com certa casa, com certa errado. Então, eu comecei a estudar a história dele, eu comecei a me ver ali, sabe? A dor a dor de Absalão era tão forte que ele teve 3 filhos, 2 homens e uma menina. O nome que ele deu para a menina dele, Tamar, que significa a dor dele.
A dor dele, então a dor da irmã dele, ele pegou para ele aquela dor e começou a perseguir o pai dele. No final da história dele, ele queria tomar o lugar do pai dele. Mas, na verdade, ele veio uma transferência que eu aprendi, que o espírito de Jezebel não é um espírito tipo de mulher. O espírito de Jezebel, ele não tem sexo. Então, ele distorce toda a identidade da pessoa. Então, o filho, ele quer ser pai, o pai quer ser filho, a mãe quer ser o pai quer ser a mãe, aquela bagunça na casa. Então, esse esse que o diabo faz, essa distorção e identidade de que o pai tem que ser o pai, a mãe tem que ser a mãe, e o filho tem que ser filho. Então, e isso que o diabo tentou fazer ali com o Absalão. Quando ele morre, qual que é a morte dele? Ele queria abraçar o pai dele, queria estar junto com o pai dele, mas o pai dele só deu um beijo nele e só. E aquilo foi uma dor para ele. Então ele tentou perseguir o pai dele, para matar o pai dele, só que mesmo tempo que estava querendo matar o pai dele, ele queria apenas um abraço. Ele só queria um abraço de dor, de cura. E quando ele morreu numa árvore entre o céu e a terra. O que significa? Ou eu perdoo meu pai, que é o céu, ou fico nessa terra tentando perseguir alguém que está me machucando. Então, quando você entende o valor do perdão, mesmo que seu pai, a sua mãe não te perdoa, ou seu pai, sua mãe não está perto de você, você conheceu a Cristo, você conheceu a verdade. Então, você tem que ter essa coragem, chegar até a pessoa e pedir a cura, pedir restauração, mesmo que a pessoa não merece. Mas você tem que fazer o que Jesus está fazendo. Você tem que representar como Jesus, entendeu? Então, é isso que eu através dos estudos da Bíblia, que eu vou me entender. Agora eu entendi porque assim. Então, você vai se curando. Então, as pessoas elas têm que buscar um conhecimento. Ela não pode ser mais ignorante, sabe? Deus, ele nunca vai pressionar ninguém. Deus, ele é livre. Deus, ele não tem problema com a identidade dele. Sabe muito bem quem ele é. Quem tem problema somos nós. Se a gente não consertar, é nós que vai sofrer. É nós que vai levar a culpa, é nós que não vai conseguir liberar perdão pro pai, é nós que não vai conseguir liberar perdão pra pessoa que nos machucou, é nós que não vai conseguir vai restaurar o casamento. Eu não sou casada ainda, mas tem gente que tá machucado dentro do casamento. Então, se essa pessoa ela não se entender em Deus, se ela não se perdoar, e ela até chega a outra pessoa, me perdoa, ou perdoa você, então alguém vai ter que abrir mão do orgulho. Alguém vai ter que abrir mão das feridas. Deus, você me curou, eu sei que sou curada, e o diabo não pode tocar mais nisso. O diabo não vai tocar no que você foi curado. Então, ele vai só achar uma brecha onde que você não foi curado. Então, ele vai ficar só ali. Ele vai ficar ali martelando. Ele vai ficar te atormentando. Ele vai ficar ali te atormentando, fazendo acusação. Será que você foi perdoada? Será que você foi restaurada? Será que realmente você é amada? Será que você realmente é filha de Deus? E ali... a pessoa, aí vem outra pessoa, fere ela, tá vendo? Ninguém me ama. Tá vendo? Eu sabia. Então, a pessoa, ela não consegue sair dessa prisão. Então, ela começa a ferir as pessoas, ela começa a procurar outros casamentos, ela começa a procurar outras pessoas para relacionar, e, na verdade, é ela que é o problema, só as pessoas. Porque ela não se curou, ela não se tratou. Então, ela fica lembrando a ferida dela, e sendo vítima. Eu sou vítima. Eu sou coitadinha. E Deus falou assim, filha, até quando? Até quando você vai ser vítima? Até quando você vai ser coitadinha? Se eu já te curei, se eu já te restaurei, já fiz grande coisa na sua vida. Quando eu tive essa cura da paternidade, nunca mais joguei culpa no meu pai, nunca mais joguei culpa em ninguém, a culpa foi minha. Então eu pego essa culpa, Deus, me perdoou, me restaurou, tudo limpo, ok. Eu não vou ficar pescando meu passado, né? Eu não vou ficar trazendo na minha mente que Deus já me libertou. Então as pessoas, Deus já te levou num mar de esquecimento. Mas a pessoa, não, viu, Deus, isso aqui. Meu filho, eu não tô lembrando, o que você tá lembrando? Se eu que não tô lembrando, entendeu? Então as pessoas, elas gostam de sentir a dor. Olha, essa aqui é minha dor, prazer, viu, dor? Vamos ficar junto. Mas por que você quer ficar com a sua dor? Por que você quer ficar com o seu passado? Por que você quer ficar trazendo como ídolo no teu coração? É isso que vai te levar. E pode te levar até a morte. Porque a pessoa, ela começa a trazer a amargura, ela começa a trazer a raiva, e ela não consegue ver o cuidado de Deus, ela não consegue ver o cuidado de Jesus. Então, as pessoas têm que parar de ser vítima, têm que parar de ficar esperando por alguém que faça algo por ela. Quem pode fazer é Jesus, eu não posso fazer nada por ninguém. Por mais que eu queira. E se eu fizer isso, eu estou roubando o lugar de Deus, estou roubando o lugar do Espírito Santo, e eu não quero isso. Cada um tem o seu papel. O meu papel é ser evangelista,
Cada um tem uma intimidade com Deus, cada um tem o seu processo com Deus, entendeu? Tem uma história na Bíblia, que eu gosto muito disso, já fiz um vídeo sobre isso, que fala sobre do cara que estava lá no tanque de Betésia. Estava 38 anos preso, né? Paralisado. E quando Jesus, ele estava esperando que alguém colocasse ele no tanque para ser curado. E aí Jesus, vindo aquela situação, Jesus chegou até ele, se apresentou para ele. Ele falou assim, não tem que me coloca no tanque. Mas eu que estou te curando. Falei assim, então, mas aqui não tem que ninguém que me ajude. Mas eu tô querendo te curar. Não, mas eu não tenho que fazer por mim. Mas eu tô querendo... Não, até as pessoas, ela tenta procurar um amuleto. Tipo, meu, eu quero você comigo, eu quero que você me ajuda. Fala isso porque eu vivi isso. Eu sei que tu falou uma coisa que eu fui tratada, né? E ele falou, não, é eu que faço. Quando ele falou assim, pega sua maca e anda, pega os seus BO, anda. Para de ficar segurando os seus problemas, para de ficar segurando a sua dor. Então, o que Jesus fez? Jesus tirou ele daquele ambiente de pessoas que têm o mesmo problema que ele, a mesma situação que ele, porque ele estava num ambiente que todo mundo era doente, fisicamente e emocionalmente. Jesus tirou ele daquela situação e para onde ele foi? Para o templo, adorar a Deus, buscar a casa de Deus. Então, quanto mais você adora a Deus, quanto mais você é grato com Deus, quanto mais você se apresenta para Deus, seu coração, mais você vai ser restaurada, vai ser renovada, vai ser curada. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, quanto mais você é vítima, mais você vai ser presa. Então, é uma coisa que eu vou aprendendo. O que é meditar? Você pode meditar coisas boas e você pode meditar coisas ruins. Então, é você que escolhe. Você quer meditar, ser vítima, meditar o pecado. Eu não consigo sair da masturbação. Eu não consigo sair da pornografia. Eu não consigo ser meu ex. Não é que você não consegue, é que não quer. Porque se ela quer, ela... Então, eu não queria mais sair da vida que eu estava vivendo. Eu falei assim, não quero mais viver daquele jeito. Eu quero uma nova vida. Então, eu decidi. Então, eu parei de jogar culpa nas pessoas, eu parei de ouvir voz que estava me destruindo e comecei a ver a voz da verdade. Então, eu comecei a meditar na verdade. Se você medita na verdade, ninguém pode ir contra a verdade. Então, o diabo não pode contra a verdade. Se ele é o mentiroso, quem, entendeu? Mas é isso. Aí, quiser falar alguma coisa, acho que é que eu foquei mais na raiz que no meu testemunho. Não, assim, você falou uma coisa que me chama muita atenção, né? Que é em relação ao amor de Deus. Que isso aconteceu comigo, né? Eu conheci a igreja, eu fui pra igreja muito cedo, fui encontrada muito cedo por Deus, mas eu não conhecia o amor de Deus, porque eu via meus pais adotivos, meus pais que me criaram, eles me cobravam muito, né? Então eu via, para Deus me aceitar, eu tinha que ir pra igreja todo domingo, eu tinha que fazer tudo aquilo, e eu caí no meu buraco, né? Falo que eu caí no meu buraco. E eu tive que... Eu me afastei de Deus, eu fiquei afastada há um ano, para 17 para 18 anos, e aconteceu tudo que tinha que acontecer. Foi assim, um momento muito difícil assim, na minha vida, que a minha identidade realmente ela foi mexida, né? E tanto que eu sofri, né, tentativa de abuso, e foi muito difícil, porque o meu processo foi igual, parecido com o seu, eu tive que perdoar, porque eu culpava todo mundo, eu culpava o pessoal que tentou me abusar, eu acusava minha mãe, acusava meu pai, acusava os pais que me abandonaram, então eu me acusava, porque eu me sentia culpada. Eu tive que perdoar essas pessoas. Eu tive que mandar mensagem para as pessoas que me machucaram naquela época, porque muita gente me acusou. Eu fui lá pedir perdão, sabe? E quando você vai lá pedir perdão, você tá falando, Deus, aqui, eu quero ser curado. Eu quero ser ministrado, eu quero ser tocada. Eu quero que você vá lá na raiz, no profundo, né? Porque muita gente vem pedir oração pra gente, né? Muita gente diz, você ora por mim? Aí eu falo assim, claro, oro, mas você tá orando? Você tá ouvindo a Deus? Eu sempre me pergunto isso, porque as pessoas, elas querem oração.
mas elas não querem a ação, né? Elas querem elas querem ser curadas, querem aquela paz momentânea, mas elas não querem falar assim, olha, Deus, vamos curar, Deus, vamos tratar, sabe? Vamos passar por esse processo. Eu falo que a gente é uma casa, né? Eu falo que a gente é uma casa e que a gente só quer deixar Jesus na sala, que é o lugar mais arrumado da casa. Mas ninguém quer deixar Jesus abrir o guarda-roupa lá bagunçado, que cai as bagunças toda para fora. E Jesus quer arrumar, né, o nosso cômodo. E ele quer tirar nosso orgulho, né? E quando você falou isso, me vem muito a lembrança, né? E até a gente que ajuda outras pessoas, eu acho que isso acontece muito também, né? A questão do orgulho, de você não pedir perdão, você culpar outras pessoas, porque quando você, como isso aconteceu comigo, pelo que eu tô entendendo, isso aconteceu com você. Quando você começou a perdoar as pessoas e entender quem você era em Deus, que você era amada, preciosa, uma princesa, uma mulher, sua identidade foi concluída, as coisas se tornaram mais fáceis para você passar pelo processo, né? Porque eu não queria ser mãe, eu não queria casar, eu não queria ter filho, eu não queria nada. Eu era da igreja, não queria. Quando as pessoas mandavam orar, eu não vou orar, porque eu pensava no meu pai que me abandonou, na minha mãe que me abandonou, sabe? Então, assim, é tudo lá na raiz. Eu sempre falo, você quer ser curada de verdade? Não veja a cereja do bolo. Você vai lá no recheio, porque o recheio que tá o problema do coração da pessoa, né? O nosso coração é o nosso maior tesouro, né? E eu queria te perguntar como hoje, assim, você poderia dar um conselho para uma pessoa que está passando por esse processo de cura, de libertação, porque isso aconteceu comigo, né? Eu me sentia muito culpada. O meu processo de libertação foi muito profundo, por muitos anos. Porque as pessoas olham assim, por um testemunho e falam assim, nossa, foi muito fácil, assim, ela contando assim, muito rápido. Mas não sabe os anos, né? Que a gente vai lá, chora, pede perdão a Deus, faz o sacrifício de obediência. Eu queria te perguntar, assim, o que conselho você daria para uma pessoa que está passando pela essa crise de identidade, né? Essa crise da sexualidade também, porque na época que eu estava afastada, eu não lembrava disso. Uma discípula minha a gente conversando, eu lembrei que eu fui atacada na minha sexualidade. Uma menina começou a mandar mensagem para mim, querendo ficar comigo, e eu tava tão assim, cega espiritualmente, tava desconcentrada, que eu marquei com ela. Olha só, ela me chamou para ir pro cinema, eu marquei de ir com ela, só que eu já sabia que ia acontecer. E assim, tu acredita que a gente se perdeu uma da outra? Graças a Deus, porque eu vejo isso como um cuidado de Deus, sabe? Porque eu sofri essa crise muito rápido. Quando eu me perdi na menina, eu falei, meu Deus, eu tava afastada. Meu Deus, olha o que eu poderia ter vivido. Foi na hora, tipo assim, eu falei assim, cadê a menina? Olha só, né, como as coisas são quando a gente tá cego espiritualmente, né? Como as coisas que Deus também, como você falou, né? Deus, ele nos livrou de coisas que a gente nem sabe. Né? A gente nem sabe e Deus nos livrou, sabe? Porque realmente foi um livramento de Deus. E eu queria saber, né, de você que conselho você daria para essas pessoas que estão passando por isso? Porque muita gente, ela se sente, tô aqui na igreja, então tá tudo certo, e não tá tudo certo. A gente sabe, não tá. Eu queria saber, né, que conselho você daria para essas pessoas? Então, vai cair a live. Vou tentar salvar ela e botar de novo, tá bom? Deixa eu tentar Beleza. salvar aqui que ela vai cair. Beleza.